Havendo um número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e declara aberta a 17ª sessão extraordinária em ambiente virtual. Para falarmos sobre o projeto de regimento de urgência do projeto de decreto legislativo 32 de 2021, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que reconhece, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios do Estado. Parecer 318 de 2021, da reunião conjunta das Comissões de Assuntos Metropolitanos e Municipais e de Fiscalização e Controle, favorável com emenda. Temos o próximo para encaminhar, deputado José Américo. Senhor presidente, muito obrigado, senhores deputados. Fazer aqui o encaminhamento pela minoria, né, pela liderança da minoria. Bem, eu queria fazer uma consideração sobre todas as falas que eu vi agora nos últimos 40 minutos, contrário ao projeto, né, legislativo. O sargento Nery, o Telhada e vários outros deputados. Acho que vocês estão falando do João Dória, né? O Nery faz uma crítica ao João Dória. O próprio coronel Telhada também faz crítica ao João Dória. Eu não vou aqui defender o governador João Dória, só quero dizer que nós estamos falando dos municípios, nós estamos falando de 640 municípios no estado de São Paulo, 645, e que são governados por prefeitos de vários partidos, alguns alinhados ao João Dória, outros não são alinhados ao João Dória. E mesmo aqueles que são alinhados, né, eles têm a sua autonomia, têm a sua identidade, né? Então, acho o seguinte, nós não podemos criminalizar um projeto de lei, né, que visa flexibilizar as condições para o enfrentamento da pandemia, né, para 600 e tantos municípios. Nós não podemos criminalizar isso. O fato de um ou outro prefeito ter feito alguma coisa irregular no ano passado não justifica, né? A deputada Valéria Bolsonaro, inclusive, citou aqui os casos de Embu das Artes, Itapecerica da Serra e e outras cidades que ela citou que a Polícia Federal estaria... Ela tinha falado em prisões, né? Não houve nenhuma prisão. Eu fui constatar, deputada, realmente você tem razão. Essas duas cidades que você citou estão sendo investigadas pela Polícia Federal, mas investigadas, né? Não sequer a Polícia Federal fez qualquer denúncia, enviou alguma coisa para o Ministério Público Federal. O fato de investigar, isso não tem nenhum tipo de... Não significa que está errado, não significa irregularidade, significa que houve uma denúncia e eles estão investigando, né? Repito, as prisões relativas às OS são anteriores e não têm a ver com a pandemia, né? Foram feitas várias prisões na área da saúde, na área das OS, e não tem a ver com a pandemia. Então, queria dizer para vocês que a gente precisa ter, nesse momento, muita serenidade, entender que nossas cidades estão sofrendo muita dificuldade, né? Falta recurso, falta condições para poder fazer compras, para poder contratar. A forma de licitação que nós temos é muito arcaica, ela dificulta muito, né? Então, nós temos um problema pela frente. Quando vai se fazer uma licitação, os agentes municipais chegam desanimados do que vão fazer. Principalmente se tiver que fazer uma compra rápida, você não vai conseguir, né? Por outro lado, gente, a contratação de funcionários. A contratação de funcionários, nesse momento, é importante. Você tem dezenas de cidades do estado de São Paulo nas quais estão faltando coveiros e sepultadores. Já imaginou? Coveiros e sepultadores estão faltando. As cidades estavam aparelhadas para uma realidade, hoje é outra. Você tem dezenas de cidades que estão montando UTI, montando uma UTI, 2 UTIs, entendeu? Porque nunca tiveram isso. E cidades que estão diretamente tentando comprar os respiradores, exatamente para montar essas UTIs e ter condições de dar conta da pandemia. Então, gente, por esses motivos, eu acho que nós temos que acreditar naquilo que o nosso nobre Barros Munhoz diz,
A maioria dos prefeitos, independentemente das suas posições políticas e ideológicas, é de gente honesta, é gente que não vai acontecer nada, eles vão fazer isso de forma correta. As câmaras municipais também fiscalizam, o povo também fiscaliza. É aquilo que eu falei, São Paulo é uma cidade, é um estado que qualquer cidadezinha tem jornal, tem rádio, tem disputa política renhida, e isso ajuda a controlar. Então não vamos investir naqueles que erram, que é uma minoria ínfima, né? Vamos apostar naqueles que acertam, naqueles que querem trabalhar, naqueles que querem defender o seu povo, querem fazer frente à pandemia, né? E sabe que isso é uma coisa muito séria, né? A pandemia é algo muito sério. Por último, só queria dizer o seguinte para o Coronel Telhada. Olha, Coronel, o tratamento precoce com cloroquina está sendo rejeitado, inclusive, pelo atual ministro da Saúde do governo Bolsonaro, né? Não é só a gente, não. A O Ministério da Saúde está rejeitando o tratamento com cloroquina. A Organização Mundial da Saúde também. Então, não é porque a gente não é médico, porque tem muito médico, como Osmar Terra. Osmar Terra é médico? Osmar Terra é médico? É médico, ele tem um diploma, mas, evidentemente, não faz jus a esse diploma, né? E a Organização Mundial da Saúde tem centenas de médicos né, que ela se baseia para fazer suas expedições. E o Ministério da Saúde agora, o novo ministro está falando Para que não acredita na concluir, por cloroquina. gentileza, deputado. Tá bom. Senhor presidente, muito obrigado. Peço, então, que se vote no decreto legislativo, que eu acho muito importante nesse momento para o nosso Estado. Obrigado, deputado José Américo. Há uma questão de ordem, antes de passar para o próximo, quem vai caminhar, do deputado Sargento Neri. Por gentileza, deputado. Obrigado, presidente. Presidente, a questão de ordem é uma pergunta e depois é uma afirmação. Quantos participantes precisa para que realmente tenha validade a votação e decoro essa sessão? Precisa ter a maioria, 48 votantes. Quantos deputados presentes na sessão, presidente? 48 deputados presentes na sessão. No mínimo, né? 48 deputados. Para dar quórum tem que ter quantos? Online? São 26? Não, nós temos que ter 48 online. Então, presidente, eu peço a Vossa Excelência, até porque a presidência não pode ser omissa a isso, eu contei aí, são 20 participantes da sessão. Tá? Que, pelo que eu contei... Não, deputado, nós estamos em 60, nós estamos com 65 participantes e 57 deputados. A informação está errada de Vossa Excelência. Nós estamos com 57 deputados online, nesse momento. E 64 participantes por causa de toda a assistência que nós temos aqui da TV Assembleia. Próximo para encaminhar, deputado Maurici, pelo PT. Tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu ouvi atentamente aí os oradores, as oradoras que me antecederam, mas eu gostaria de chamar a atenção para o projeto de decreto legislativo que nós estamos discutindo e vamos votar daqui a pouco. Queria dizer o seguinte: quando o prefeito ou a prefeita de uma cidade qualquer do estado de São Paulo percebeu que o orçamento que foi aprovado para este ano não seria capaz de dar conta de uma situação de pandemia que apanhou de forma surpreendente aquele município, ele decretou calamidade pública. Ele comunicou à Câmara de Vereadores. Ele passou a remanejar o orçamento para dar conta das compras que ele necessitava dentro da lei. Ele mudou o rito de contratação de pessoal e de contratação de equipamentos e materiais e insumos dentro da lei. E ele foi enfrentar a pandemia. Ele não precisa de autorização da Assembleia Legislativa para decretar a calamidade pública. O fato dele decretar a calamidade pública não significa, como faz crer alguns dos depoimentos que eu ouvi aqui, que o governo federal ou o governo estadual vai inundar aquela cidade de recursos. O fato dele ter decretado calamidade pública não significa que os controles serão mais frágeis, que o Tribunal de Contas vai deixar de exercer o controle,
que a Câmara Municipal, que é composta de vereadores e vereadoras que foram eleitos como nós, deputadas e deputados, vai deixar de exercer o seu papel, que o Ministério Público local não vai deixar de ficar atento a essa movimentação que está acontecendo no Poder Executivo Municipal. Portanto, deputadas e deputados, quando a Assembleia Legislativa não reconhece o estado de calamidade pública decretado pelo prefeito, o que de verdade acontece? Bom, a primeira coisa a acontecer é que enfraquece aquela atitude política e administrativa que o prefeito ou a prefeita tomaram. Na verdade, faz crescer na sociedade, nos eleitores e eleitoras, aquela desconfiança em relação à atividade política que recai sobre aquele prefeito ou prefeita, recai sobre aquele vereador, aquelas vereadoras, mas recai também sobre nós, deputados e deputadas. Todos nós aqui sabemos do que eu estou falando. Todos nós aqui sabemos do descrédito e de desqualificação que muitos e muitas querem impor à atividade que nós exercemos. Alguns, deputado Sargento Neri, fazendo visitas técnicas aos hospitais para verificar como é que estão as coisas lá. Outros indo à porta dos hospitais sob ameaça de fechamento de pronto-socorro, de exames, de especialidades, em função do desgoverno do governador João Dória, mas cada um da sua maneira procurando cumprir o seu papel. Então, quando nós não reconhecemos, o fato é a gente desqualificar a atividade a qual nós nos dedicamos. E o segundo passo é só olhar aqui para os 10 artigos do decreto, todos eles são assim, ó, fica reconhecido, é o primeiro. Segundo, deve o chefe do executivo dar imediato conhecimento e cumprir os artigos da lei. Quarto, contratação emergencial de despesas deverão ser observados os termos da disposição legal. Quinto, deverão ser observadas as proibições. Sexto, dispensa de licitação para aquisição deve seguir os preceitos legais. Sétimo, os atos e despesas devem estar no portal de transparência. Oitavo, a administração deve incentivar e promover a participação das instâncias de controle. Nono, caberá ao Tribunal de Contas o controle e a fiscalização. Décimo, ao decretar o estado de calamidade, o município fica obrigado a comunicar aos poderes legislativos competentes do município e do estado. De verdade, qual é o artigo que está aqui desses 10 que muda alguma coisa do que já foi decretado lá no município, além do reconhecimento da força política que esse ato dá? É o artigo 2º, que diz: ficam suspensas as contagens dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23 e 31 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, enquanto perdurar o estado de calamidade pública. Não é para sempre. E quais são essas disposições aqui? Toma a liberdade de ler. Suspensão do prazo para a eliminação de despesa total com o pessoal e ultrapasse os limites legais, bem como das restrições decorrentes dessa situação. Suspensão do prazo para a reconstrução de dívida consolidada no limite legal. Dispensa de atingimento de resultados fiscais e da limitação de empenho no caso de receita realizada ao final de um bimestre, se mostrar insuficiente para o cumprimento das metas ou resultados primários. Portanto, nós não estamos dando carta branca nenhuma a prefeito ou prefeita nenhum. Para concluir, nós não por estamos gentileza, facilitando o descumprimento de legislação ou a perpetração de falcatruas de jeito nenhum. O que nós estamos fazendo, e aí sim, porque aí eu ouço deputado Sargento Neri, deputado Telhada, quando nós queremos criticar o governo do Estado, só para concluir, Dória, deputado, que o tempo de Vossa Excelência... Nós temos que criticar por aquilo que é de responsabilidade dele, e nós não podemos punir o cordeiro ou o pai do cordeiro por qualquer atitude que outro tenha impetrado, como disse o deputado Barros Munhoz. Por isso, é de nossa responsabilidade, deputados e deputadas, aprovar esse decreto que permite reconhecer o estado de calamidade pública dos municípios. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Próxima inscrita, a deputada Mônica, da bancada ativista, encaminhando pelo PSOL. Tem um tempo regimental, deputada. Bom, eu ouvi agora, pelas últimas 2 horas, a fala de todos os colegas, muito ansiosa por voltar logo essa matéria, e as matérias que estavam previstas para essa segunda extra, que caíram por 2 motivos. Um, por entender que a gente tem que dar socorro imediato e urgente à população do estado de São Paulo, que está morrendo nas filas por leito de UTIs
e que estão morrendo de fome, e que estão morrendo de desesperança, e que estão numa desarticulação gigantesca entre o governo federal, estadual e os municípios para enfrentar a crise econômica, social e sanitária do coronavírus. E é por esse mesmo motivo que eu queria votar as matérias da segunda extra, porque eu acho inadmissível que no momento de tanta dor a gente esteja mergulhado em polêmicas como as que virão a seguir, que nada contribuem para o momento de crise que a gente está vivenciando. Ouvi atentamente os discursos e não ia falar, na intenção de votar logo essa matéria, porque os prefeitos estão esperando respostas. E eu acho que é inadmissível o Poder Legislativo não dar respostas às prefeituras que pedem socorro. Eu concordo muito com várias falas. Concordo, por exemplo, com Douglas Garcia, que diz que há uma inação, que há desvio e mau aproveitamento de recursos. Concordo com a deputada Janaína, que a gente deveria estar olhando para os municípios. Concordo com o Campos Machado, que essa é uma péssima legislatura, na medida que não tem articulação para dar respostas. Se a gente tivesse tido agilidade para olhar caso por caso, se tivesse tido prioridade em olhar caso por caso, eu teria acordo, e vários aqui teriam acordo. O problema é que a gente não está olhando caso nenhum e está mergulhando a casa em falsas polêmicas. Enquanto as pessoas estão morrendo de fome, a gente não tem celeridade para voltar a Bolsa do Povo. Enquanto as pessoas estão esperando na vaga da fila da UTI, a gente não tem proposta para fazer kit intubação, aumentar o número de leitos ou contratações dos profissionais de saúde que estão aguardando a convocação de concursos públicos já realizados, por exemplo. É inadmissível que a gente tenha tratado aqui de matérias que não são da nossa competência, por exemplo, a adoção, que é uma matéria nacional, regida pelo EC, pelo direito civil, e que nada vai mudar um projeto de lei saído daqui que é inconstitucional. É inadmissível que nesse momento a gente esteja perdendo um tempo da nossa vida tratando LGBTs como inadequados. As pessoas estão precisando de ajuda da Assembleia Legislativa. E agora, por fim, eu também concordo com o Coronel Telhada que a gente deveria trabalhar melhor. Mas trabalhar melhor é não trabalhar alijado e alienado das necessidades reais das pessoas. Independentemente da casa voltar a ser presencial ou não, a casa precisaria ter rigor na tratativa do que é imediato para a vida das pessoas. E já que a gente não foi capaz de analisar caso por caso, e já que a gente não foi capaz de dar respostas, a gente precisa urgentemente responder a casos, por exemplo, de Taboão da Serra, em que 67 pessoas, isso corresponde a mais do que 10% em uma só cidade, de pessoas que morreram esperando por leitos de UTI. A situação é grave, a situação é urgente e a gente precisa dar respostas rápidas. A Assembleia Legislativa precisa se organizar melhor para o nosso tempo com matérias inócuas, inconstitucionais e polêmicas exacerbadas que não correspondem ao momento para salvar a vida das pessoas. Dória é responsável, Bolsonaro é responsável, e essa Casa de Leis também é responsável na medida que se furta do trabalho que foi dado a nós de cuidar das pessoas que nesse momento estão em grave sofrimento social. A bancada do PSOL é favorável a essa matéria, porque é o mínimo que a gente pode fazer para prefeitos que estão há meses, aguardando resposta a pedidos que fizeram aqui a essa casa e que a CCJ não respondeu e que essa casa não respondeu. Obrigado, deputada Mônica. Quero passar agora, próximo encaminhamento, deputado Campos Machado, pelo Avante. Meu caro presidente, bem rápido, eu quero fazer justiça aos deputados Telhada, Sargento Neri, Letícia Guiar, Adriana Borgo, pelo trabalho que exerceram de fiscalização na aplicação do dinheiro público do Estado. Foram a vários hospitais, trabalharam, foram mal interpretados, mas o objetivo que eles tinham era nobre. E eu os cumprimento e cumpro.
volto a dizer, quero cumprimentar publicamente meus amigos, o Sargento Meri, o Coronel Telhada, a Letícia Guiar, uma grande deputada, e a Adriana Boa. Quero cumprimentar a Mônica Seixas. Posso ter divergência com a Mônica Seixas, mas o que ela propôs aqui é correto. Nós temos que discutir coisas sérias. Aqui a gente confunde seriedade com brincadeira. Essa é uma casa séria. Perdemos tempo demais. Porque ser político, Mônica, é atividade de heróis hoje. É por isso que eu concordo inteiramente com o deputado Barros Munhoz. Nós cometemos um crime prejulgando prefeitos. Quantos prefeitos já morreram nessa pandemia? Só ligados comigo, 5. Por quê? Lutando pelo povo deles. Aí eu indago. Qual motivo nós temos para fazer um pré-julgamento de prefeitos que não tiveram a oportunidade ainda, ou que se imagina que eles possam cometer algum equívoco? Se imaginam. Alguém prevê, mas vai dar dinheiro, liberdade, pode fazer? Pode. É futuro. Não fez. Se fizer, tem a polícia, tem a justiça, tem o Estado. Nós estamos cometendo injustiças quando prejulgamos as pessoas. Por isso, eu faço apenas 4 posições. Elogiar o trabalho do PDO, que é fácil falar, mas difícil fazer. Elogiar a Mônica pela maneira objetiva quando ela coloca as coisas. Elogiar o Barros Munhoz, que já foi prefeito. Eu não fui prefeito. O prefeito é o culpado de tudo. Até pelos casamentos que não dão certo no interior. O cara casa com a culpa do prefeito. É tudo o prefeito. Coitado do prefeito. E tem alguns sendo culpados pelas mortes. Sabe que são eles que trouxeram o vírus para cá? O que eles querem é solução. E nós temos condição de dar a eles o mínimo de condições. E nós estamos perdendo tempo aqui. Por isso, de maneira rápida, eu quero dizer o seguinte: vamos votar esse projeto. Pode não ser tão bom, mas o melhor que nós temos hoje para enfrentar essa violência à vida que é a pandemia. Esse projeto pode ajudar, principalmente, as cidades pequenas. Obrigado, senhor deputado. Obrigado, deputado Campos Machado. Vamos para o próximo inscrito, como líder do PSL, deputada Janaína Pascoal. Por gentileza, tem um tempo regimental, deputada. Obrigada, senhor presidente. Na verdade, eu queria só fazer um registro, né? Em nenhum momento eu obstruí, até porque eu entendi que fui voto vencido na CCJ, no Congresso de Comissões. Findaram obstruindo aqueles deputados que, apesar de serem favoráveis, insistiram em falar, mas é um direito deles. Eu só quis expor a minha posição, mas eu pedi para falar pelo seguinte: eu acho muito estranho quando o deputado usa a tribuna para dizer que nós estamos perdendo tempo para tratar de temas outros, quando o próprio deputado e sua bancada também propõem votação de temas outros. Eu não acho isso transparente, né? Dizer, por exemplo, que estamos perdendo tempo, que não poderíamos analisar caso a caso, cidade por cidade, porque estamos debatendo adoção nesta casa. O meu gabinete fez relatórios e pareceres em todos os projetos pedindo calamidade que foram distribuídos aqui para o gabinete. Então, nós cumprimos os prazos e, ainda assim, apresentamos projetos de temas outros que têm a ver com as dificuldades que estamos enfrentando, porque, inclusive, o Congresso Nacional
fez uma audiência pública para tratar dos órfãos da Covid-19. Então, ou a colega que me antecedeu está mal informada, ou ela quer distorcer, né, a realidade. O meu gabinete conseguiu despachar em todos os PLs de calamidade, individualmente, e ainda apresentar projetos de outras temáticas que atendem às necessidades da nossa população. Então, o fato da colega divergir, que é um direito dela como parlamentar e representante dos seus eleitores, não lhe dá o direito a desmerecer o meu trabalho, um trabalho importante para o Estado de São Paulo, e não tira o meu direito de apenas externar a minha opinião. Não é inconstitucional tratar de adoção nesta casa, porque esta casa tem competência para legislar sobre infância, juventude, adolescência e direitos humanos, e nós estamos buscando impedir que crianças envelheçam abrigadas, nós estamos buscando colocar crianças no seio de famílias. O próprio deputado Caio França já conseguiu aprovar nesta casa, com sanção governamental e com manutenção pelo Poder Judiciário, projeto de lei tratando de adoção. Vários são os projetos que tratam de criança e adolescente, inclusive no âmbito municipal. Os próprios programas das famílias acolhedoras, que são defendidos pela deputada Mônica e por mim, só que eu quero dar preferência para as famílias que querem ficar com as crianças como filhos e não como prestação de serviço. Os próprios programas foram legislados em âmbito municipal. Então, a colega precisa se informar, né? É óbvio que pode utilizar a argumentação da inconstitucionalidade como bandeira, como argumento para quem não tem argumento no mérito. Eu respeito isso. Agora, querer desmerecer a discussão, a discussão é importante, é necessária, né, num país em que nós temos mais de 30 mil crianças abrigadas e apenas 5 mil na fila para adoção, e é necessária num momento de pandemia, onde muitas crianças ficaram sem pai e mãe, né, e sem uma definição jurídica a respeito da sua situação. Então, da mesma maneira que eu estou respeitando todos os projetos de colegas em trâmite, sejam diretamente ligados à Covid, sejam indiretamente ligados ou completamente desconectados, eu exijo respeito. Eu exijo respeito. Não é justo que um colega considere legítimo debater projetos outros, inclusive da própria bancada, que havia projeto pautado da bancada do PSOL aqui hoje, e quando não concorda, venha fazer graça na tribuna e dizer que nós estamos perdendo tempo. 5 horas eu fiquei em discussão na segunda-feira, com todos os grupos que queriam debater meu projeto. Que perda de tempo é essa? Quando que discutir a infância no estado de São Paulo e no Brasil é perda de tempo? Então, eu só vim aqui, expus a minha opinião, respeitando os colegas, deputada Emídia testemunha, que a minha participação foi respeitosa o tempo inteiro, nunca levantei ilações com relação aos colegas que têm um posicionamento diferente, não vou admitir gracinha com tema sério, que é a proteção da infância, da juventude e da adolescência no estado de São Paulo. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputada. Peço, nesse momento, deputada Marina Elô, da Rede, a próxima é inscrita para encaminhar. Deputada Marina. Obrigada, presidente. Não farei uso de todo o meu tempo, serei bastante breve, endereçando ao tema da discussão. Eu faço parte da CCJ, da Comissão de Defesa de Constituição e Justiça e Redação dessa casa, que chegamos juntos a essa proposta. Queria parabenizar a todos os deputados que compõem a CCJ pela discussão bem feita lá. Naquele momento, entendemos que fazia sentido consultarmos o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, responsável por averiguar as contas de todos os municípios, para entender como juntos poderíamos dar continuidade nesse momento tão crítico, em que a gente precisa da celeridade para os prefeitos poderem gerenciar a maior crise da nossa história, ao mesmo tempo que precisamos cuidar do dinheiro público, cuidar com responsabilidade dos recursos da sociedade. Nesse momento, a gente chegamos juntos com o TCE essa proposta desse projeto, que hoje, na minha visão, atende o momento que a gente vive, atende a necessidade gritante
prefeitos, São Vicente, Mogi das Cruzes, São Carlos, são algumas das cidades que eu estive mais próxima, vi a necessidade de como esse projeto pode, sim, destravar várias ações de suporte e apoio à população, como, por exemplo, distribuição de alimentos, distribuição de cesta básica, no momento em que, sim, as pessoas estão passando fome. Então, esse é um projeto bastante importante que vai dar o apoio necessário para que a gente possa ter celeridade em gerenciar essa crise, ao mesmo tempo que não significa que o dinheiro público não será bem cuidado. Mesmo em um momento de estado de calamidade, os prefeitos têm que prestar as contas, o TCE está investigando todas as denúncias e não é um espaço para fazer. Eu, como já disse muitas vezes aqui nessa plenária, sou bastante contrária ao governo federal e ao presidente Bolsonaro, e mesmo assim teria votado a favor do estado de calamidade no ano passado, por entender que o governo precisava ter essa possibilidade de gerenciar a crise. Infelizmente o fez com muita incompetência e nos encontramos nesse momento no país como estamos, mas que precisava ter essa possibilidade. Agora, significa também que ele tem que prestar contas na CPI da Covid para dizer como que fez isso e como está fazendo. Estado de calamidade não significa anuência para que os prefeitos possam fazer o que quiserem e não prestem contas. Eles irão prestar contas, eles têm que ter responsabilidade com o dinheiro que será fiscalizado pelo TCE. Essa casa pode ajudar nessa questão, mas sim, estamos dando uma ferramenta para que nesse momento tenha maior celeridade para atender a população, para atender as pessoas do nosso estado que mais precisam nesse momento. Por isso que eu sou favorável ao projeto, parabenizo aos colegas da CCJ, que chegamos juntos a esse acordo e esse entendimento, entendo a preocupação com o erário, com o dinheiro público, mas reitero aqui que não significa irresponsabilidade com o dinheiro público que a gente está aprovando nesse momento. Significa celeridade no momento de crise e que sim deverá ser prestadas contas e que sim poderão ser investigados. Agradeço a disponibilidade e era só uma pequena fala que eu queria dizer a favor do projeto. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Marina. Deputada Érica Malugino está pedindo pela ordem. Pois não, deputada. Eu vim, boa tarde, eu vim aqui pedir encarecidamente, né, uma vez que essa discussão importantíssima já se chegou, né, numa solução, solicitar que a gente possa fazer a votação desse tema que é importante, a questão da calamidade pública, e que a gente possa ir para os projetos dos deputados que a sociedade também está esperando, que a gente possa dar continuidade a projetos que são também importantes nessa situação do Covid. Por exemplo, o projeto da Alice Brandão, que fala sobre os despejos, tem uma mobilização gigantesca, mais de 400 pessoas no chat da Alesp, coisa muito rara, para falar sobre o PL 504. Então, assim, eu peço encarecidamente que a gente, né, uma vez que a discussão agora já está dissolvida, que a gente se encaminhe para a votação, para que os projetos dos deputados possam vir à pauta, porque tem temas importantes que também são importantes, né, de serem apreciados, discutidos, e que a gente consiga dar continuidade aos trabalhos aqui na casa. É isso, presidente. Obrigado. Eu coloco em votação o projeto, salvo emenda. As senhoras e os seus líderes que têm interesse em votação, as senhoras e senhores deputados, que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Nesse momento, está aberto o prazo de solicitação de verificação de votação a ser feita no chat pelos líderes. Então, nesse momento, Vossas Excelências têm um tempo para poder solicitar, caso alguém queira pedir verificação. Deputado Douglas Garcia está pedindo verificação. Havendo pedido de verificação de votação, esta presidência dá início ao prazo de 5 minutos para que as senhoras deputadas e os senhores deputados votem sim, não ou abstenção pelo sistema de votação Vota Alesp. Então, os senhores deputados que fizerem uso desse sistema, vai ficar mais ágil a votação nesse momento.
Os partidos que já quiserem, através dos seus líderes, colocar em obstrução, já podem fazer também através do chat. O PSL está em obstrução, o Novo também está em obstrução, PSOL, o PSD, o PSDB, o PT e o Republicanos, até nesse momento. Vai ser colocado o link, vamos repetir novamente, do Vota, para que os deputados possam votar através do sistema. Deputado Gil Diniz em obstrução, o PSB em obstrução, Progressista está em obstrução e o Podemos em obstrução. Vamos, então, dar início à votação nominal. Os deputados que não conseguiram votar através do Vota Lesp. Como vota... Um minutinho, por gentileza. Solidariedade está em obstrução, o PTB em obstrução. E o deputado Campos Machado coloca o Avante em obstrução. Aliás, no caso é o deputado Campos que tem que colocar em obstrução. Como vota, vamos então à votação. Como vota a deputada Adriana Borgo? Como vota deputado Afonso Lobato? Peço aos deputados ficarem atentos. Liga o áudio, deputado Afonso Lobato. O áudio está fechado do deputado. Agora ligou. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Como vota deputado agente Danilo Balas? Voto não. Vota não. Como vota nobre deputado Alex da Madureira? Como vota o nobre deputado Alexandre Pereira? Como vota o deputado Alexandre Pereira? Como vota o nobre deputado Altair Moraes? Deputado Altair Moraes. Como vota o deputado... Senhor presidente, pela ordem, deputado. O republicano está em obstrução e eu continuo em obstrução, senhor presidente. Obrigado. Continua a obstrução. Como vota deputada Analice Fernandes? Liga o microfone, deputada. Presidente. Pois não, deputada. Presidente. Como vota Vossa Excelência? O PSDB está em obstrução e continua em obstrução. Ok, está em obstrução o PSDB e Vossa Excelência continua em obstrução. Como vota Exato. nobre deputado André do Prado?
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Voto sim. Vossa Excelência vota sim. Como vota o deputado Arthur Duval? Voto sim. Registrado, voto sim de Vossa Excelência. Como vota o deputado Ataíde Teruel? Voto sim, presidente. Voto sim. Como vota nobre deputado Bruno Ganem? Deputado Bruno Ganem. Como vota o nobre deputado Carlão Pignatari? Como vota o nobre deputado Carlos Gianazzi? Senhor presidente, voto sim. Vota sim. Como registrado. Como vota o deputado Castelo Branco? Deputado Castelo Branco. Como vota o nobre deputado César? Deputado César. Como vota o deputado Conte Lopes? Deputado Conte Lopes. Acho que passou. Deputado César. Vossa Excelência desligou? Liga o som, deputado César. Está desligado o som de Vossa Excelência. Deputado Conte Lopes. Como vota o deputado Conte Lopes? Ligado. Deputado César, está ligado. Pode falar, deputado César. Sim, abençoado. Obrigado, deputado. Registrado o voto de Vossa Obrigado, Excelência. você. Deputado Conte Lopes. Deputado Coronel Telhada. Aliás, deputado Coronel Nishikawa. Primeiro, deputado Coronel Nishikawa. Agora sim, deputado Coronel Telhada. Ligar o microfone de Vossa Excelência, do deputado Coronel Telhada, por favor. Está ligado, deputado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Só reafirmar, colocar o progressista em obstrução, por gentileza, e eu continuo em obstrução. Registrado e está em obstrução. Deputado Daniel Soares. Deputado Daniel Soares. Deputado Delegada Graciela. Deputada Delegada Graciela. Deputado Delegado Bruno Lima. Delegado Deputado Bruno Lima. Eu peço aos senhores deputados ficarem atentos, por gentileza, na sua vez de votação. Deputado Delegado Olim. Deputado Delegado Olim. Deputado Dirceu Dalben. Deputado Dirceu Dalben. Deputado Douglas Garcia. Deputado Douglas Garcia permanece em obstrução, senhor presidente. Ok, deputado está em obstrução. Deputado Jorge do Carmo. Deputado Jorge do Carmo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Registro meu voto como sim, senhor presidente. Registrado, voto como sim. Vossa Excelência. Deputado Edmir Chedi. Ligar o microfone, deputado Edmir. Estou vendo Vossa Excelência. Pela ordem, Excelência. Pela ordem, deputado. Para votar e votar sim, Excelência. Registrado o voto de Vossa Excelência. Deputada Edna Macedo. Ligar o microfone, deputada. Estou vendo Vossa Excelência, falta ligar o microfone. Entregar por mão olímpio. Ainda está desligado, deputada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada. Eu fico junto com o meu partido em obstrução. Ok.
Registrado. Voto de Vossa Excelência em obstrução. Deputado Edson Giriboni. Deputado Edson Giriboni. Para votar sim, pela ordem do senhor presidente. Deputado Edson Giriboni. Registrado, deputado. Vota sim. Registrado, voto sim de Vossa Excelência. Deputado Emídio Lula de Souza. Deputado Emídio Lula de Souza. Pela ordem, presidente, o meu voto é sim. Registrado, deputado, voto sim de Vossa Excelência. Deputado Enio Lula Tato. Deputado Enio Lula Tato. Pela ordem, senhor presidente, voto sim. Registrado, deputado, voto sim de Vossa Excelência. Deputada Érica Malunguinho. Voto sim, presidente. Registrado, voto sim de Vossa Excelência. Deputado Frederico Dávila. Senhor presidente, permanecendo em obstrução. Permanecendo em obstrução. Registrado, deputado. Deputado Gil Diniz. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente, me mantenha em obstrução. Mantém obstrução. Perfeito. Registrado. Deputado Gilmaci Santos. Deputada Isa Pena. Deputada Janaína Pascoal. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada. Eu sigo em obstrução, excelência. Registrado o pedido de Vossa Excelência. Deputado Jorge Caruso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Jorge. Para votar sim. Registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Jorge Wilson. Deputado José Américo Lula. Vota sim. José Américo vota sim, senhor presidente. Registrado o pedido de Vossa Excelência. Deputado Léo Oliveira. Deputada Letícia Aguiar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Léo Oliveira. Pois não, deputado. Senhor presidente, poderia dizer ao pessoal da técnica que, faltando 2 nomes para chegar no próximo votante, para que liberasse o nosso microfone? Porque constantemente nós temos essa dificuldade de liberar o microfone. E só libera no instante que o senhor chama. E, às vezes, acaba dificultando a votação. Apenas a título de sugestão, senhor presidente. Meu voto é sim. Deputado, registrado o voto de Vossa Excelência e a sugestão também de Vossa Excelência. Obrigado, deputado. Vamos falar com a parte técnica aqui. Deputada Letícia Aguiar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, só uma dúvida. Essa é a primeira chamada? É a primeira chamada, deputada. Ok, permaneço em obstrução. Perfeito, está em obstrução. Deputado Luiz Fernando. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Senhor presidente, eu quero fazer coro com a reclamação do deputado Léo Oliveira, porque o nosso sistema ele é burro, né? E mesmo quando a gente quer soltar, ele demora para fazer. Isso é tão simples a tecnologia ajudar. E, por outra, senhor presidente, às vezes, para a gente entrar na sessão, para eles darem o aceite, também demora demais. Então, eu queria só deixar observado aí para a gente aprimorar. Meu voto é sim, senhor presidente. Está registrado o deputado Luiz Fernando. Peço até a parte técnica de que possa ir liberando de 2 em 2 já deputados, e para ficar mais fácil também. Deputado Major Meca. Deputado Major Meca. Deputada Márcia Lula Lia. Está na vaga, deputado? Presidente. Você come pois não, deputada. Senhor presidente, meu voto é sim. Voto sim de Vossa Excelência. Deputado Márcio da Farmácia. Peço para que libere o microfone. E todos os deputados... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Márcio da Farmácia. Voto sim, presidente. Vota registrado, voto sim de Vossa Excelência. Deputado
deixa eu avisar que vai ficar 2 microfones abertos, 2 próximos abertos, para que os deputados fiquem atentos, caso estejam conversando no celular, só para deixar registrado. Deputado Marcos Damasio, como vota? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Voto sim. Vota sim. Registrado. Deputada Maria Lúcia Amari. Deputada Maria Lúcia Amari. Deputada Marta Costa. Voto sim, senhor presidente. Registrado o voto. Pode só falar novamente, deputada Maria Lúcia Amari? Voto sim. Registrado, deputada. Obrigado. Deputada Marta Costa. Deputada Marta Costa. Presidente, PSD está em obstrução e nós continuamos em obstrução. Registrado, deputado. Está em obstrução o PSD. Deputado Mauro Bragato. Deputado Mauro Bragato. Deputado Milton Leite Filho. Deputado Milton Leite Filho. Deputado Murilo Félix. Deputado Murilo Félix. Abre o microfone, deputado. Boa tarde, vocês me ouvem? Estamos ouvindo, deputada. Cortou o vídeo aqui na minha vez, está na minha vez a votação, certo, presidente? Como vota Vossa Excelência, deputado? Pela ordem, eu voto sim, presidente. Registrado, deputado Murilo. Deputada Patrícia Bezerra. Deputado Paulo Correia Júnior. Ligar o microfone de Vossa Excelência. Permaneço em obstrução, presidente. Em obstrução. Deputada professora Bebel Lula. Ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada. Para votar sim, senhor presidente. Registrado o voto de Vossa Excelência. Deputado professor Kenny. Deputado professor Kenny. Deputado Rafa Zimbaldi. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para votar sim e colocar o Partido Liberal em obstrução se o nosso líder Ricardo Madalena não estiver presente. Registrado a obstrução, colocado a obstrução e o voto de Vossa Excelência. Deputado Rafael Silva. Eu voto sim, senhor presidente. Registrado, deputado, o voto de Vossa Excelência. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Ricardo Madalena. Não sai mais. Para votar sim, senhor presidente, por o PL em obstrução. PL em obstrução e voto de Vossa Excelência. Deputado Roberto Engler. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para votar sim. Para votar sim. Registrado. Deputado Roberto Moraes. Deputado Roberto Moraes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para votar sim. Para votar sim. Deputado Rodrigo Gambale. Deputado Rodrigo Gambale. Deputado Rodrigo Moraes. Deputado Rogério Nogueira. Deputado Roque Barbieri. Deputado Sargento Neri. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para votar não. Registrado o voto de Vossa Excelência. Deputado Sebastião Santos. Deputado Douglas Garcia pediu pela ordem? É sobre o processo de votação, deputado? Senhor presidente, apenas para saber se Vossa Excelência dará oportunidade para ter uma segunda chamada de voto. Haverá segunda chamada de voto. Novamente. Muito obrigado. Novamente não, haverá segunda chamada de voto. De nada, deputado. Obrigado. Deputado Sebastião Santos. Deputado Tenente Coimbra.
Consignar meu voto como não. Consignado voto como não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado, quem está pedindo pela ordem? Por gentileza. Deputado Sebastião, precisava da sua imagem, deputado, por favor. Ligasse o microfone novamente, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. O sinal, eu acho que de Vossa Excelência deve estar na estrada, deve estar cortando. Vai ficar para a segunda chamada, deputado. Deputado Teonilo Barba. Eu vou continuar em... Vai continuar em obstrução, perfeito. Peço que Vossa Excelência, na segunda chamada, qualquer coisa, vá para um setor que o sinal esteja melhor. Por gentileza, deputado. Deputado Teonilo Barba Lula. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para votar sim, senhor presidente. Registrado o voto de Vossa Excelência. Deputado Tiago Auricho. Deputado, há uma questão de ordem do deputado Sargento Neri. Questão de ordem, deputado. Presidente, é sobre a votação. Presidente, se eu não estiver equivocado, o senhor pulou um deputado. Se não me engano, foi o Maurici. Se o senhor puder conferir, eu agradeço. Se o senhor não estiver equivocado, o senhor pulou ele. Deputado, ele já votou e votou sim. Ele votou pelo Vota Alesp. Os deputados que não estão sendo chamados são aqueles que já votaram pelo Vota Alesp. Aí não há necessidade de nós, então, chamarmos o nome dele aqui. Registrar isso para todos os deputados. Deputada Valéria Bolsonaro. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada. Para votar não. Para votar não. Registrado. Deputado Vinícius Camarinha. Deputado Vinícius Camarinha. Esse presidente em exercício não vota. Vamos, então, à segunda chamada de votação aos senhores deputados que ainda não receberam. Deputada Adriana Borgo. Deputada Adriana Borgo. Deputado Alexandre Pereira. Há uma questão de ordem do deputado Gil Diniz. Questão de ordem, deputado. É sobre o processo de votação? Pela ordem, presidente. Presidente, é sobre o processo de votação. Só um momento. Peço que coloque a imagem, PV. Obrigado. Presidente, sobre a questão de votação. Eu verifiquei aqui, presidente, que já há 54 votantes. Vários deputados querem registrar o voto não, mas já há quórum suficiente aqui para a aprovação do sim. Quem já votou sim, presidente, pode alterar na segunda chamada o seu voto para não, ou precisa finalizar o processo de votação para estar mudando o seu voto. E se sim, presidente, se puder fazer alteração de voto, eu peço para os deputados do Novo, o Arthur Duval, mamãe falei, para que mudem o voto de sim para não, presidente, para que nós possamos vencer aí essa votação e não permitir que os prefeitos aí possam gastar sem essa fiscalização que nós podemos fazer pela Assembleia de São Paulo e pelos tribunais de conta, por todos os órgãos aí de fiscalização. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado, todos os deputados têm direito a alterar o seu voto, só que só poderá ser feito isso após a segunda chamada de votação. Portanto, vamos dar continuidade. Deputado... Obrigado, presidente. De nada. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Altair Moraes. Pela ordem, deputado. Pela ordem, deputado. Desligou. Peço que ligue o microfone novamente. Continue em obstrução, senhor presidente. Registrado. Continuar em obstrução. Deputada Annalise Fernandes. Deputada Annalise Fernandes. Continue em obstrução, presidente. Registrado, Vossa Excelência. Deputado Bruno Ganem. Deputado Bruno Ganem.
Deputado Carlão Pignatari. Deputado Castelo Branco. Deputado Conte Lopes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para votar, não. Registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Coronel Nishikawa. Deputado Coronel Nishikawa. Deputado Coronel Telhada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Contra um cheque em branco, senhor presidente, eu voto não. Registrado não de Vossa Excelência. Deputado Daniel Soares. Deputado Daniel Soares. Deputada Delegada Graciela. Deputada Delegada Graciela. Deputado Delegado Bruno Lima. Deputado Delegado Olim. O progressista, presidente, em obstrução, eu voto sim. Registrado sim de Vossa Excelência e o progressistas em obstrução. Deputado Dirceu Dalben. Presidente, deputado Dirceu Dalben vota sim. Registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Douglas Garcia. Voto não. Voto não de Vossa Excelência. Registrado. Deputada Edna Macedo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada. Para continuar em obstrução. Registrado. Continue em obstrução. Deputado Federico Dávila. Para votar e votar não, senhor presidente. Para votar não. Registrado. Deputado Gil Diniz. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para votar não. Pode repetir, por gentileza, deputado? Meu voto é não. Saiu de obstrução e voto não, presidente. Vota não. Registrado o não de Vossa Excelência. Deputado Gilmaci Santos. Deputado Gilmaci Santos. Deputada Isa Pena. Deputada Janaína Pascoal. Eu voto não, presidente. Registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Jorge Wilson. Deputado Jorge Wilson. Deputada Letícia Aguiar. Pela ordem, senhor presidente, para declarar meu voto contrário. Registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Deputado Major Meca. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Voto não. Vota não. Registrado o voto de Vossa Excelência. Deputado Márcio Nakashima. Deputado Márcio Nakashima. Deputada Marta Costa. Deputada Marta Costa. Deputado Mauro Bragato. Deputado Mauro Bragato. Deputado Milton Leite Filho. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Milton. Votar sim. Voto sim de Vossa Excelência. Deputada Patrícia Bezerra. Deputada Patrícia Bezerra. Deputado Paulo Correia Júnior. Deputado Paulo Correia Júnior. Deputado professor Kenny. Deputado professor Kenny. Deputado Reinaldo Augusto.
Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Rodrigo Gambale. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Para votar deputado. sim. Registrado voto sim de Vossa Excelência. Deputado Rodrigo Moraes. Deputado Rodrigo Moraes. Esse projeto aqui. Deputada Marta Costa, o microfone estava ligado. Deputado Rogério Nogueira. Deputado Rogério Nogueira. Deputado Roque Barbieri. Deputado Sebastião Santos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Continuar em obstrução. Continue em obstrução. Registrado. Deputado Tiago Aurício. Deputado Tiago Aurício. Deputado Vinícius Camarinha. Deputado Vinícius Camarinha. Votação, a segunda chamada é encerrada. Pergunta aos senhores e senhoras deputadas se alguém quer alterar o seu voto. Caso alguém queira alterar o seu voto, por favor, escreva no chat. Vamos dar um minuto, caso algum deputado queira alterar o seu voto. Deputado Tenente Nascimento gostaria de alterar o seu voto? Pois não, deputado? Por gentileza, se manifeste no chat, por favor. Aliás, na câmera. Por favor. Liga o microfone, deputado Tenente Nascimento. Peço Vossa Excelência que ligue o microfone, deputado. Nós estamos te vendo. Está ligado. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Pela ordem, presidente. Para alterar o meu voto de sim para não. Alterado o voto de Vossa Excelência de sim para não. Deputado Castelo Branco já passou a segunda votação. Felizmente, não temos mais, só se fosse para alterar o seu voto. Mais algum deputado gostaria de fazer alteração de voto? Então, possamos a proclamar o resultado. Voto sim, 52 deputados. Não, 13 votos. Este presidente que não vota, total 66 votos. Portanto, quórum que aprova o PDL 32 de 2021, salvo emendas. Deputados, lembrando a todos que a emenda só põe em vigência o PDL até dia 31 de dezembro de 2021. Então, nós vamos agora para a votação da emenda, mas deixando registrado esse registro, né? Deixando registrado para todos vocês. Antes, porém, senhores deputados, nos termos do artigo 100, do inciso 1, do Regimento Interno, combinado com o artigo 2º, inciso 2, a linha A, do ato da mesa 12 de 2021, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária a realizar-se 14h30 em ambiente virtual, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. No caso, hoje, viu, senhores deputados, logo após a sessão, às 14h30. 1. Projeto de lei complementar número 45 de 2019. 2. Projeto de lei 369 de 2019. 3. Projeto de lei 146 de 2020. 4. Projeto de lei 584 de 2016. 5. Projeto de lei 504 de 2020. 6. Projeto de lei 755 de 2020. E 7. Projeto de lei 119 de 2021. O PDL, deputado Coronel Telhada está dizendo o que é a emenda. A emenda, deputado, ela fala sobre o prazo vigente
para que esse PDL ele possa, não havia prazo colocado no projeto, no PDL, ele então estimula o prazo, que é até dia 31 de dezembro de 2021. Portanto, o calamidade pública só pode, no momento que nós já aprovamos agora, nós estamos dando apenas vigência desse PDL, que é o prazo, para ele ocorrer. Então, em votação, a emenda apresentada pelo Congresso de Comissões. As senhoras e senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação, queiram se manifestar no chat. Tem um período para que Vossa Excelência, então, caso alguém queira se encaminhar essa emenda, pode se manifestar. Lembrando que nós temos uma terceira sessão extraordinária, que vai acontecer às 14h30. Passamos, então, à votação. Senhoras e senhores deputados, então está agora aberto o prazo. Aliás, em votação a emenda, senhoras e senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nesse momento, está aberto o prazo para a solicitação de verificação de votação a ser feita pelo chat, pelos líderes. Há uma questão de ordem do deputado Milton Leite, filho. Pois não, deputado? Peço que ligue o microfone, não está saindo a voz, Vossa Excelência. A questão de ordem é sobre a próxima extraordinária. Seriam só projetos de deputado, correto? Correto, deputado. Somente projetos de deputados. Todos esses PLs que acabamos de citar os itens, só são os projetos dos deputados, que já houve um pré-acordo com todos os líderes. Perfeito. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Não havendo, então, verificação, está aprovado neste momento a emenda. Esgotado o objeto da presente sessão, está encerrada a sessão.